Em setembro de 1979, eu realizava um voo de rotina do Rio de Janeiro para Belém, via Brasília. E em Brasília eu tive a honra e o privilégio de receber a bordo a presença do general Alfredo Moacir Uchoa. Já nos conhecíamos de outros tempos, mas, então, a duração da nossa etapa de Brasília a Belém foi em torno de 2 horas e 35 minutos, e naquele espaço de tempo tivemos a oportunidade de conversar, de trocar algumas informações, falarmos sobre alguns casos interessantes e recentes que haviam sido tratados, inclusive no mês de março de 1979, o general Uchoa havia organizado e presidido o primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia, que acontecera em São Paulo. Então nós conversamos sobre alguns assuntos que haviam sido mencionados lá na ocasião do Congresso. Já durante a nossa aproximação para pouso em Belém, o general Uchoa me perguntou: Pelé, você retorna agora para o Rio de Janeiro ou você permanece aqui na capital? Eu disse: a partir do momento do pouso, eu permaneço 48 horas para cumprir folga regulamentar. Ele disse: olha, Pelé, então, um dos motivos que me traz a Belém, aliás, o principal motivo que me traz a Belém, é a reunião que eu vou ter amanhã com alguns amigos que estão aqui há algum tempo fazendo uma série de levantamentos, uma série de estudos sobre fenômenos aéreos desconhecidos, fenômenos que estão ocorrendo aqui na região, e eu vim me inteirar do que realmente, o que de fato vinha acontecendo aqui. Estou aqui a convite deles e eu gostaria de estender esse convite a você, já que você é uma pessoa interessada. Se você quiser me acompanhar, o convite está feito. Imediatamente eu aceitei, até porque seria uma grande honra e uma das raras oportunidades de estar acompanhando o general. O general então me forneceu o endereço e o horário previsto para o encontro. No dia seguinte, conforme combinado, nos encontramos na recepção de um hotel onde deu o encontro, e enquanto aguardávamos na recepção, 2 senhores aproximaram e eles cumprimentaram o general Uchoa. Eu vi quando educadamente o general retribuiu o cumprimento, dizendo: boa noite, Major Holanda, boa noite, Sargento Flávio. Eles então nos pediram que os acompanhássemos, e então nós seguimos, e num determinado momento, entre a recepção e uma sala que havia sido previamente preparada para a finalidade do encontro, o major interrompeu o passo e perguntou para o general: general, o rapaz que ele acompanha, quem é? O general disse: puxa, major, me perdoe, eu esqueci de apresentar o Peré. O Peré é um tripulante da Cruzeiro do Sul, ele é uma pessoa interessada, um estudioso do fenômeno, e eu tomei a liberdade de convidá-lo, se o senhor não se incomodar, claro. Tomei a liberdade que ele me acompanhasse. Aí o major disse: não, eu perguntei, general, pelo fato de não me recordar do Pelé, não me lembro de ter estado com ele em outras oportunidades. Mas, por favor, seu amigo é nosso amigo, Pelé, por favor, queira nos acompanhar. Foi até bastante interessante, eu achei aquilo muito oportuno, porque, afinal de contas, eu não conhecia aquelas pessoas não sabiam quem eu era, e então o questionamento do major foi realmente muito bem dirigido. Bom, enfim, nos aproximamos da sala e o sargento Flávio se antecipou, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu observei que no interior da sala já havia algumas pessoas, em torno de 7 ou 8 pessoas, e o sargento então disse: general, fique à vontade com seu amigo, escolha uma das mesas aí, que eu vou buscar o material enquanto o major ele vai dar uma série de explicações. Aí, nesse espaço, nós nos sentamos e as pessoas ficaram muito felizes com a presença do general, muitos se levantaram, mas todos se levantaram, vieram pessoalmente cumprimentar calorosamente o general Uchoa, era uma pessoa conhecida, muito querida de todos, e aquele encontro já iniciou de uma maneira muito auspiciosa, bastante interessante mesmo. Bom, nisso o major pediu a nossa atenção e iniciou lá o desenho de um gráfico num quadro. Segundo ele, aquilo seria
uma rota dos objetos que eles haviam feito uma série de estudos, uma série de levantamentos. Esses fenômenos eram fenômenos de objetos luminosos que estavam provocando e provocaram durante um período anterior àquela nosso encontro lá, havia provocado uma série de acontecimentos graves lá, medo, pânico na população ribeirinha, na população litorânea do estado do Pará. Então, ele iniciou dizendo o seguinte, que no início da década de 70, os americanos e os russos, eles estavam numa fase bastante acelerada de lançamentos espaciais. Então, ambos os países, ambas as nações decidiram aprimorar o monitoramento do espaço aéreo em torno do globo terrestre, a fim de acompanhar com mais precisão o lançamento dos seus foguetes e tal. Então, foram justamente os americanos que rastrearam pela primeira vez um movimento estranho de objetos desconhecidos, objetos que se deslocavam próximo ao litoral brasileiro. A partir daí, eles então informaram as altas patentes do governo brasileiro e o governo brasileiro então deu início a um movimento para criar uma missão com a finalidade de estudar o fenômeno. Bom, então, segundo o Major explicava, esses fenômenos, eles iniciaram quando os americanos deram as primeiras informações, esses fenômenos estavam ocorrendo na região, no espaço aéreo sobre o estado do Ceará e em direção ao Maranhão e ao estado do Pará. Segundo ele, em dado momento, esses fenômenos começaram a crescer, esses avistamentos começaram a surgir com mais intensidade no Maranhão, numa localidade chamada Cajapió, um município de Cajapió, nas proximidades da Baía de São Marcos, 30 quilômetros distante de São Luís. Então, lá nessa região, alguns municípios como Penal, São Vicente de Ferrer, Pinheiro e outros municípios adjacentes, eles começaram a observar a presença constante desses objetos que estavam lá causando um certo alvoroço. E esses objetos, a partir de um determinado momento, eles começaram a migrar dessa região, a partir dessa localidade de Cajapió, sobrevoavam constantemente uma ilha que depois, algum tempo depois, se tornaria conhecida, que foi a famosa Ilha dos Caranguejos, onde aconteceram 2 casos graves lá, envolvendo pescadores e essas luzes estranhas. Bom, esses objetos, então, eles migraram dessa região com destino ao estado do Pará, cruzaram a divisa e logo o primeiro município era Viseu. Lá em Viseu, esses objetos sobrevoavam as residências, as poucas residências naquela época, mas eles sobrevoavam a baixa altitude, causava pânico entre os pescadores, a população ribeirinha, e eles, inclusive, houve um caso de morte que foi relacionado com a presença desses objetos, mas que a equipe militar não teve oportunidade naquela época de ir lá averiguar. Até porque Viseu era o município mais distante de Belém, já na divisa com o Maranhão. Bom, então a partir de Viseu, esses objetos também continuaram seguindo no sentido do litoral, a região do Salgado Paraense, e eles então foram para a região de Bragança, Augusto Correia, Ouro Major, a região de São Caetano de Odivelas, vieram para Santo Antônio do Tauá, depois Vigia Colares, de Colares eles também estiveram depois na Baía do Sol, depois atravessaram a Baía de Marajó, houveram manifestações na região de Soure, de Salvaterra, e mais acima um pouco. Depois esses objetos aparentemente se concentraram
entre Vigia, Colares e a Baía do Sol, na Ilha de Mosqueiro. Esses fenômenos passaram a ser frequentes e eram fenômenos assim de uma certa, digamos assim, não era uma agressividade, não era uma coisa assim visivelmente agressiva, era alguma coisa relacionada a algum estudo, algum levantamento que esses objetos estavam fazendo lá, algum tipo de experiência eles estavam lá realizando. Então, eles se manifestaram lá, provocaram pânico, medo, ocorreram mortes na região, e esses objetos, de fato, haviam, por exemplo, relatos de que eles, um determinado tipo de objeto, específico objeto de forma cilíndrica, ele, através de um emissor de luz, ele lançava um feixe que paralisava as pessoas, que feria as pessoas, e alguns até acreditavam que esse feixe de luz retirava o sangue das pessoas. Então os fenômenos foram bastante graves ali naquela região, e a equipe fez uma série de levantamentos. Muitas pessoas foram hospitalizadas, houveram dezenas e dezenas de vítimas. Essas vítimas foram socorridas na unidade sanitária de Colares. A doutora Velaide Cecim Carvalho foi a pessoa que mais atendeu aquela gente, foi a pessoa que mais prestou socorro, e tinha que ser um socorro imediato, porque as pessoas chegavam a todo momento com ferimentos e sequelas físicas, psicológicas. Bom, então, tudo isso lá, o major estava nos explanando, explicando lá. E em um dado momento, então, o major pediu ao sargento Flávio que distribuísse para nós o material que eles haviam feito, o levantamento. Então, o sargento Flávio colocou sobre a mesa dezenas e dezenas de relatórios, de croquis, de desenhos de mapas. Esses mapas continham as rotas que esses objetos percorriam em determinadas localidades. Tudo isso foi levantado, foram feitos os desenhos, possivelmente feitos através de algum instrumento de navegação aérea, porque eram mapas de precisão até. E esses croquis, então, tinham lá desenho de naves, verdadeiras naves espaciais, dos mais variados tipos, tamanhos e cores. Aquilo foi bastante curioso, eram dezenas e dezenas de folhas. Ficamos ali algum tempo trocando informações, as pessoas passavam de uma mesa para a outra, e aquilo bastante curioso. Eu nunca imaginei de poder estar ali assistindo aquilo. Bom, então o sargento Flávio e o major Holanda davam uma série de explicações a respeito daquelas ocorrências lá, das gravações que haviam sido feitas, gravações com gravador de fita cassete. Esses oficiais, esses militares, entrevistaram dezenas e dezenas de pessoas, de vítimas inclusive, e de testemunhos daquelas ocorrências lá. Então, a partir de um determinado momento, o major pediu que o Flávio colocasse sobre as mesas algumas fotografias. Então o Flávio nos trouxe uma caixa, e dentro dessa caixa haviam dezenas e dezenas, até centenas de fotografias. Essas fotografias eram muitas de fato, e eram muito parecidas umas com as outras. Elas eram tão parecidas que à primeira vista elas embaralhavam. Não eram exatamente iguais, mas eram bastante parecidas, porque na realidade não se tratava apenas de fotografias, mas também de fotogramas, ou seja, aquelas fotos que são recortadas de filmes. Então eram muitas, eram dezenas e dezenas de fotografias, a grande maioria em preto e branco. As fotografias, elas nos mostravam objetos espetacularmente luminosos, extremamente luminosos, dos mais variados tipos, tamanhos e cores. Esses objetos, você não conseguia ver através das fotos uma forma estrutural. A luz, ela envolvia de uma maneira tal aquele objeto, que ela parecia ser uma luz sólida. Ela contornava o que poderia provavelmente ser a parte física do objeto. Os desenhos variavam em função
da provável forma do objeto, mas não se via a estrutura, não era possível delinear a forma aerodinâmica que aquela luz aparentemente sólida envolvia. Mas eram fotografias espetaculares, muito nítidas, em contraste com o céu negro, ou o céu estrelado, eram fotografias bastante curiosas, dezenas delas. Haviam fotografias de objetos que aparentemente eram triangulares, eram esféricos, eram retangulares, eram desenhos, eram fotografias de coisas realmente bastante diferentes, que eu jamais imaginei poder ver aquilo. Então, dentre aquelas fotografias, o Flávio nos chamou uma especial atenção para uma dessas fotos que foi de autoria dele. Ele capturou essa imagem. Era uma foto em que ele enquadrou numa única tomada, ele enquadrou aproximadamente de 160 a 180 objetos luminosos dos mais variados tamanhos e que estavam voando numa formação, num desenho muito parecido com um bumerangue. Esses objetos não eram objetos em forma de bumerangue. Eram dezenas e dezenas de objetos dos mais variados tamanhos e brilhos que formavam um desenho muito aproximado a um bumerangue. Esses objetos, eles se deslocavam num sentido e eles, em contraste com o céu negro, eram perfeitamente visíveis. Haviam minúsculos objetos luminosos e outros bastante acentuados, outros grandes. Havia até alguns que eram totalmente negros, mas que dava para você diferenciar devido à proximidade. Eles voavam muito próximos uns dos outros. Eu não pude, de fato, ali contar, verificar se havia aquele número de objetos, mas segundo o Flávio nos disse, seria entre 160 e 180 objetos que ele flagrou numa única foto. A foto foi realmente a que mais nos chamou a atenção, ficou inclusive na mão do general Uchoa durante um bom tempo, ele ficou lá conversando com o Major Holanda, e eu estou me referindo ao Major Holanda porque já naquele período de 79 ele havia sido promovido a Major, porque na realidade quando a missão militar começou, ele era capitão. Eu esqueci de mencionar isso anteriormente. Mas, enfim, então ali haviam as fotografias preto e branco, as fotografias coloridas. Mas as fotografias coloridas, ao contrário do que as pessoas podem até estar imaginando, elas não nos chamaram muita atenção, porque eram fotografias de colorido assim, empalidecidas. Não eram cores muito firmes, muito vivas. Hoje nós temos, através das máquinas digitais e até mesmo dos celulares, nós temos fotografias de ótima qualidade, de excelente qualidade. Naquele período não, as fotografias eram ainda de uma qualidade não muito, digamos assim, não muito nítidas, mas de qualquer forma eram importantíssimas. Bom, eu até faço aqui menção ao fato do comentário do Holanda, de que no início da missão, eles tentaram fotografar esses objetos tudo que foi a maneira possível. Ele chegava a comprar do próprio bolso, ele e os companheiros, os seus comandados, chegavam a comprar do próprio bolso filmes Kodak, filmes Agfa, então eram filmes de ASA 100, mas esses filmes, eles não tinham a capacidade de registrar a presença daqueles objetos lá. Esses filmes eram filmes que não registravam, eles tiravam dezenas e dezenas de fotografias e aqueles filmes simplesmente, na hora de revelar, não tinha nada. Eram filmes, não continha nada ali, eram filmes até descartados, eles jogavam no lixo, porque perderam muito tempo, eles infelizmente, não tiveram sorte naquele período, nos 2 primeiros meses das investigações. Então, foi preciso, um dado momento, o Major Holanda tem que ir a Belém, solicitar aos seus superiores uma ajuda de um equipamento com melhor qualidade. Foi então quando, através, possivelmente,
de Brasília, Brasília, em contato com os americanos, conseguiram um equipamento de excelente qualidade. Vieram então filmadoras de 8, 16 milímetros, vieram máquinas fotográficas com lentes de grande abertura, com lentes de 1000 milímetros. Então, essas máquinas, a partir do momento que elas começaram a ser utilizadas, é que foram surgindo as primeiras gravações daqueles objetos. Porque inicialmente foi uma lástima. Inclusive, a partir do momento que esse material chegou, eles não sabiam exatamente operar, porque era um equipamento novo, era um equipamento sofisticado. Foi preciso a Holanda pedir auxílio de um amigo, que era um cinegrafista da TV Liberal, de Belém. E esse rapaz, ele era uma pessoa altamente competente, conhecia profundamente o manuseio daqueles equipamentos. Então, essas máquinas filmadoras de 8 e 16 milímetros precisavam de um certo treinamento. E vieram também os filmes. Esses filmes eram filmes de uso exclusivamente militar, que eram produzidos pela Kodak. Eram filmes de asa que variavam de 2.100 asas até 3.200, 3.500 asas, pelo que o Flávio depois nos informou. Então eram filmes de alta sensibilidade, eram filmes capazes de fazer uma leitura entre o ultravioleta e o ultravermelho. Então foi através desses filmes que eles conseguiram registrar os objetos. Somente a partir de novembro de 79, que eles então começaram a ter a possibilidade e a realmente realizar a contento aquelas gravações lá. Muito interessante. O que o Flávio nos colocou é que muitas fotografias, muitas fotografias foram descartadas, eles deixaram de gravar fenômenos que aconteceram até a curta distância. Realmente eles lamentavam muito aquele início, aquele período. Bom, aproveitando agora que eu estou falando nas fotografias, eu gostaria de abrir aqui um parênteses. É justamente a respeito da revelação das fotografias. Há pouco tempo atrás, houve uma discussão até certo ponto séria, foi divulgada através da internet, a respeito da revelação dessas fotografias. Acontece que as pessoas desconhecem um detalhe bastante importante, a meu ver, o mais importante sobre esses casos, sobre esse caso da revelação das fotos. Quando o equipamento americano chegou, eles também trouxeram uma mesa, que era um equipamento sofisticado, e segundo o Flávio me disse, era um equipamento, além de sofisticado, um equipamento muito caro. Esse equipamento foi o responsável pela revelação dessas películas fornecidas pela Força Aérea Brasileira e que eram de uso exclusivamente militar lá nos Estados Unidos. A USAF, que costumava usar aquele tipo de película nas suas gravações lá. Então, essas películas, elas exigiam um tratamento diferenciado. A revelação dessas películas era feita através desse equipamento. E essas películas, após o uso, elas tinham que ser reveladas com uma certa brevidade, porque, segundo ele nos disse, elas corriam o risco, após ser feita a gravação, após ser utilizada, rodada na máquina, ela tinha que ser urgentemente revelada, porque corria o risco de perder a qualidade. Então, havia nesse equipamento, inclusive, uma espécie de um rifador, tipo um spray, que após a revelação, ele tinha que ser passado naqueles filmes para que fixasse, de fato, aquelas imagens e não se perdessem. E mesmo assim, elas teriam que ser devidamente acondicionadas. Elas eram acondicionadas em latas que a própria Kodak fornecia. Eram filmes, essas películas tinham em torno de mais ou menos 400 metros e elas permitiam uma gravação
no máximo em torno de 8 a 10 minutos cada um daqueles rolos. Então, exigia um certo cuidado. Com relação ao que foi mencionado e ao que foi discutido, através da internet, foi levado o conhecimento público através da internet, eu suponho que aquelas primeiras revelações, aqueles primeiros filmes, que possam, provavelmente, eu não sei, podem ter sido manipulados por alguém, podem ter sido manipulados por terceiros ou pelos próprios militares em sua residência, eu não sei. Mas o que eu quero frisar aqui é que esses filmes, essas películas militares, junto com aquele equipamento responsável pela revelação, eles jamais saíram do Comar. Porque isso aí eu me lembro perfeitamente que durante as vigílias, volta e meia, o Flávio e o Orlando mencionavam que o equipamento não saía do Comar, as fotografias, os filmes militares, nas embalagens fornecidas pela Força Aérea Americana, essas embalagens de metal, esse material com essas películas não saíram do Comar. Então, aquele equipamento era um equipamento sofisticado de revelação e que não permitiria, de forma alguma, o manuseio, vamos dizer, doméstico. O equipamento não poderia ser levado para a casa de qualquer pessoa e fazer a revelação. Até porque, sem o equipamento, aquelas películas também não seriam devidamente reveladas. Então, era isso que eu gostaria de comentar aqui. Bom, a partir desse momento, então, o Major Holanda pediu o Flávio que nos mostrasse 2 filmes. Ele chamou a nossa especial atenção para a projeção de 2 filmes. Eu tive a oportunidade de assistir aos 2 lá naquele momento. O primeiro filme era um filme em preto e branco e foi um filme muito curto. Esse filme durou em torno de 22 segundos. Eu me lembro perfeitamente porque o Holanda mencionou essa duração no filme. Então, por isso que ele pediu a nossa especial atenção, que o filme seria curto. Outra coisa que eu gostaria de especificar é que se fala muito a respeito dessas 16 horas de gravação. As 16 horas de filmagens, elas dizem respeito ao todo, ao material bruto em si. Mas não quer dizer que são 16 horas de filmagem sobre objetos evoluindo no céu, ou pousando, o local do pouso. Não. Essas 16 horas foram, por exemplo, as máquinas ficaram fazendo as gravações, mas o momento em que realmente aparece o objeto, eles são momentos muito curtos, muito rápidos. Por exemplo, num dos filmes lá, o Major explicou que o filme teria a duração de 12 minutos. Porém, o que nós teríamos para ver nesses 12 minutos duraria apenas 30 segundos. Quer dizer, então, o bruto dessas filmagens é que somadas daria em torno de 16 horas. Bom, essas são particularidades que eu estou mencionando aqui, porque as pessoas pensam que são 16 horas filmando objetos voadores não identificados. Não foi esse o caso. Bom, então sobre os filmes. O primeiro filme era um filme preto e branco, foi um filme preto e branco, gravado pela equipe, e esse filme mostrava um objeto durante a noite, um objeto extremamente luminoso, sobrevoando a Baía de Marajó a baixíssima altitude. Esse objeto deveria estar no máximo, a uns 5 metros do nível da água, segundo o cálculo deles. Então, esse objeto ele veio aproximando, veio da linha do horizonte, luminoso, aproximando em direção à praia da Baía do Sol, e ele então, bastante luminoso, ele refletia a luz na superfície líquida. Esse objeto ele navegava de forma ondulante. Ele ondulava, mudava de direção, mas sempre ondulando, e aproximando do grupo, e eles filmando lá. Então, num dado momento, esse objeto sobrevoou a baixíssima altitude uma embarcação, um barquinho pesqueiro que estava lá. Ele passou tão próximo a essa embarcação que a luminosidade que ele irradiava iluminou a vela do barco e o pescador pulou na água. No filme é possível ver o momento em que o pescador, provavelmente assustado, se atirou na água.
Então, esse filme foi um filme espetacular, chamou a atenção de todos nós, mas foi um filme de curtíssima duração. Em torno, conforme o Major falou, tinha duração de 22 segundos. A seguir, foi projetado um outro filme, e o Major Orlando também chamou a nossa especial atenção, porque também seria tão curto quanto o primeiro. Esse filme também foi noturno e mostrava um momento em que um objeto, ao inverso daquele, desculpa, eu acho que eu não mencionei o fato do objeto ter mergulhado. O objeto, ele sobrevoou a embarcação, iluminou, deu para ver a vela e ele em seguida penetrou as águas. Você vê no filme que a luz muda de ângulo e ele penetra rapidamente a água, próximo à embarcação onde o pescador se atirou na água. Bom, o segundo filme, então, foi justamente o inverso. O objeto saiu da água, ele abandonou a água. Então, é o seguinte, o filme mostra um determinado momento em que a superfície líquida, o espelho da água, ela começa a clarear. Então ela clareia e começa a borbulhar como se fosse um sonrisal, uma coisa, um alka-seltzer dentro de um copo d'água. É aquele tipo de borbulha. Então o objeto ele apontou um nariz que chamou a atenção de todos nós. Inclusive o general Shaw, palavras dele, ele disse, puxa, parece com um avião Concorde. O avião Concorde naquele período, naquela época, era o que havia de mais evoluído em transporte aéreo comercial, era a aerodinâmica mais fantástica que estava sendo utilizada naquela época. Então, esse nariz do objeto, ele se assemelhava realmente ao nariz do avião Concorde, era aquele nariz afunilado, uma coisa bem afunilada de fato. Então ele botou esse nariz fora da água e ele saiu. A partir do momento que ele deixava a água, a partir do momento em que ele conseguiu abandonar a água, a partir do momento que ele conseguiu romper a resistência da água, ele tornou-se totalmente luminoso e se dirigiu em diagonal em direção ao horizonte e depois ganhou altitude e velozmente desapareceu. Foi um fato assim inusitado, curiosíssimo, chamou a atenção de todos. Os companheiros, inclusive, pediram lá para o Major repetir a filmagem, ele, com muito boa vontade, repetiu, pelo que eu me lembro, pelo menos mais 2 vezes. O filme interessantíssimo, muito rápido também, eu acho que não chegou a 30 segundos, muito rápido. Mas é um filme fantástico, uma máquina incrível, que eu jamais imaginei que poderia um objeto naquelas condições, naquele formato aerodinâmico, sair da água e fazer um voo em altíssima velocidade, totalmente iluminado, uma coisa assim realmente incrível. No momento que ele deixa a água, o nariz ainda não era iluminado. Por isso que eu digo, deu para ver, associar ao desenho aerodinâmico do avião Concorde. Mas no momento que ele deixa a água, ele não está ainda iluminado. Somente a partir do momento que ele se desprende totalmente, aí sim, ele começa a ficar rapidamente luminoso e ele então vai em direção ao horizonte e ganha o espaço em altíssima velocidade. Foi fantástico e aquilo ali nos deixou surpreso. Houve um momento de muita alegria, de muita euforia dentro da sala, então ficamos ali durante mais uma meia hora conversando, quando então o Major deu por encerrada aquela nossa reunião e ficamos ali. Depois nos dirigimos para os fundos do hotel, onde lá havia uma área de lazer, havia uma piscina com uma espécie de um pequeno bosque, e ficamos ali andando e conversando até altas horas da madrugada. Foi a partir desse momento, inclusive, que houve uma maior abertura, uma maior aproximação. Foi quando então eu já conseguia interagir com o sargento, conseguia interagir pessoalmente com o Major Holanda, e então foi a partir desse momento que iniciamos ali uma amizade. Essa amizade foi uma amizade duradoura. Eu me lembro de, pelo menos durante 6 anos, termos estado em contato em muitas ocasiões. A partir daquele momento ali,
tive a oportunidade de realizar inúmeras vigílias na companhia do Holanda, do Flávio, do Pinon, que foi um piloto também requisitado pelo Holanda. Era um piloto bastante voado, bastante experiente, conhecia muito a região, e que o Holanda solicitou ajuda no intuito de um apoio logístico, porque havia os pilotos da operação, né? Os pilotos de helicóptero, mas o Pinon auxiliava numa distância maior, provavelmente, e conhecia muito bem aquela região lá. E então ficamos ali conversando, trocando algumas ideias. Então, a partir daquele momento, daquele encontro, dessa reunião, foi que passamos a nos conhecer, aprofundamos a nossa amizade, houve um estreitamento bastante acentuado nas amizades e passamos a realizar uma série de vigílias, pelo que eu me lembro até mais ou menos no ano de 85 ou 86. Não me lembro com exatidão, mas foram momentos muito importantes, pelo menos para mim, e tenho certeza que para eles também, porque eles já haviam vivenciado toda aquela experiência lá, já haviam constatado a presença daqueles objetos. Aquilo realmente, de fato, foi coisas bastante curiosas, aquilo ali não havia nada de alucinação, nada de fantasia, de sonho, não havia, aquilo ali não havia nada que você pudesse dizer, olha, isso aí é de origem terrestre. Não, os movimentos, o comportamento, tudo, a forma aerodinâmica, a forma de voar, a forma de transmitir aquela energia, de transmitir aquela luminosidade, de interagir com o ambiente, porque provocava alterações no ambiente onde as pessoas, onde nós, às vezes, não estávamos. Eu não estive com eles no período da operação militar. Como eu disse inicialmente, eu fui conhecer o Major Holanda, o Sargento Flávio, o Pinon, 2 anos depois da missão militar. A missão ocorreu em 77, eu fui apresentado a eles já em setembro de 79. Mas, enfim, aquilo ali foi um momento muito interessante e que, para mim, foi de grande valia. Eu permaneci em contato com eles até mais ou menos o ano de 1986, quando, justamente devido à minha atividade profissional, eu perdi o contato com eles, porque eu já não voava mais dentro do Brasil, eu voava na Cruzeiro do Sul, e a Cruzeiro do Sul passou a fazer voos internacionais, e com isso eu fiquei muitos anos. Acabei até me afastando da ufologia por um longo período, fiquei mais ou menos uns 15 anos afastado da ufologia, em função da minha atividade profissional, voava diariamente, já não tinha mais como manter aquele relacionamento e nem estar me deslocando a Belém. Para encerrar, eu gostaria de fazer aqui um comentário sobre o material que nos foi apresentado lá no momento da reunião. Nem tudo que nós vimos lá foi levado para a reunião. O Holanda me disse que alguma parte importante desse material não foi autorizada a sair do comando. Os seus superiores não permitiram. Provavelmente alguma coisa de mais importância, de maior importância, considerado secreta, uma coisa absolutamente sigilosa e que não havia autorização para levar. Inclusive, mas ele mencionou mais ou menos 2 casos que não pôde ser mostrado lá. Foi o caso do objeto que sobrevoou a embarcação enquanto eles estavam atravessando o rio Guajará-Mirim, nas proximidades da ilha de Colares. Me parece que eles estavam vindo de uma região lá, e essa embarcação, ela não estava no porto, ela estava ancorada lá numa margem do rio Guajará-Mirim, e ele estava atravessando de Penhalonga para Colares. E foi nesse momento que uma grande nave de luz extremamente brilhante e amarelada sobrevoou a embarcação, atravessou o rio
posicionou flutuando, ela posicionou na vertical e pareceu pousar na outra margem. Esse objeto ele tinha uma luminosidade bastante intensa. Inicialmente não foi possível ver o formato, mas segundo o Holanda nos diz, a partir do momento que ela verticalizou na outra margem, ela baixou, ela desceu, ela não tocou o solo, mas ela ficou próxima ao solo, e ela foi então que ela apagou e ficou como se fosse um objeto translúcido. Foi possível, inclusive, a ele e aos comandados, observar na estrutura dessa nave algumas escotilhas numa sequência, tinha umas escotilhas. Esse objeto tinha uma forma que ele assemelhava-se a uma bola de futebol americano. Esse objeto, segundo ele nos contou, momentos depois ele também se tornou totalmente azulado e partiu na mesma posição em que ele aproximou do solo. Ele partiu verticalmente e depois desapareceu velozmente. A equipe gravou. Existem fotografias e filmes sobre isso, mas nós não vimos. Não foi liberado, não foi mostrado lá nessa reunião. O outro caso foi um caso que ele citou, que também, segundo ele, foi fotografado e filmado. Foi o caso de um rapaz de nome Luiz, que trabalhava colhendo barro para uma olaria nas margens do Rio Jari. Esse rapaz, ele estava, no final da tarde, ele decidiu armar uma rede para uma espera de caça. Ele pretendia passar a noite caçando. Aliás, naquele período era comum as pessoas caçarem à noite. E ele então subiu numa árvore e preparou uma rede de espera, e a finalidade era justamente ele permanecer lá, aguardando a chegada de algum animal que ele pudesse capturar. Bom, enquanto ele armava essa rede, ele observou que uma forte luz aproximava-se, sobrevoando a floresta. Ele então ficou receoso e até quase se atirou da árvore na água. Ele ficou lá, ficou escondido lá. Esse objeto aproximou, chegou a sobrevoou a árvore lá, depois ele parou. Desse objeto, segundo ele contou lá para nós, o Orlando, esse objeto, ele abriu uma porta, vamos dizer, uma escotilha, e de lá saiu um tripulante, saiu um ocupante daquele objeto. Esse ocupante, ele saiu flutuando, segundo o Holanda nos contou, ele saiu flutuando com um tubo, uma espécie de lanterna na mão. Essa lanterna ali emitia um feixe de luz de intensidade azulada, e com essa luz ele escaneou a rede que o rapaz havia colocado lá, a rede de espera. Ele escaneou essa rede, escaneou a árvore e apontou a lanterna exatamente para o local onde o rapaz havia se refugiado. Só que ele não fez nada além disso, ele simplesmente retornou à nave, entrou pela escotilha e a nave voltou para o mesmo ponto de onde teria vindo. O rapaz, após esse acontecido, com medo, correu. Ele sabia da presença dos militares numa determinada região lá, e ele então correu para avisar a equipe do Holanda. Ele chegou lá, avisou, e o Holanda então preparou rapidamente a equipe, pediu que eles preparassem as filmadoras, as máquinas fotográficas, e eles levaram esse equipamento. E eles foram lá para o local onde o Luiz indicou. O Luiz até nas proximidades não quis acompanhá-lo. De lá mesmo ele voltou, pegou uma canoa e ele morava, me parece, numa ilha próxima lá. Então, isso tudo foi filmado e gravado, mas não foi mostrado lá, foi apenas mencionado. Esse foi um fato bastante curioso, foi um dos casos que foi o momento em que o Holanda chegou lá com a equipe dele. Esse mesmo objeto esteve lá no momento que os militares chegaram, e esse mesmo ocupante do objeto também se apresentou. Ele saiu de novo, através daquela escotilha, veio flutuando até as proximidades dos militares, não tão próximo,
Segundo o Orlando nos contou, até fez questão de fazer um comparativo, ele ficou a uma distância de um campo de futebol, como se fosse a trave do gol, ficou a distância deles para esse ocupante, para esse tripulante, foi mais ou menos em torno aí de uns, não sei exatamente, mas talvez uns 100 metros. Então, aquilo ali foi gravado, foi filmado. Esses filmes e essas fotografias nós realmente não vimos. Foi mencionado e o Orlando, então, foi o momento que ele considerou o contato mais importante da vida dele. Teve alguns outros momentos também, inclusive na residência dele. Mas esse foi o que ele considerou o mais importante, porque não só ele, mas os outros companheiros puderam presenciar a chegada da nave e a presença do tripulante, do ocupante daquele objeto. Então foi um momento assim de muita importância para o Orlando e provavelmente o mais importante da missão militar. E foi isso. E eu agradeço o fato de ter conhecido aquela gente, agradeço muito, em memória, ao general Alfredo Moacir Uchoa, meu amigo. Através dele foi que eu conheci aquelas pessoas, foi através dele que eu tive a oportunidade de realizar uma série de vigílias e pelo menos em 9 oportunidades eu constatei de fato a presença daqueles objetos. Tive visões realmente maravilhosas que numa outra oportunidade, num outro vídeo, eu pretendo contar da mesma forma como eu me disponho a contar aqui essas ocorrências que eu presenciei graças ao convite do general Alfredo Moacir Uchoa. Aquilo para mim foi um privilégio muito grande. Privilégio de tê-lo conhecido, privilégio de ter conhecido aquela gente, de ter participado e ter visto, acompanhado aquelas pessoas e constatado a presença daqueles objetos lá na região do Marajó, na região da Baía de Guajará, na região da Ilha de Mosqueira, a Baía do Sol, que ali foram os fenômenos mais interessantes aconteceram ali, entre Vigia, Colares e a Baía do Sol. Alguns fatos ocorreram também na região do Amapá, na região de Monte Alegre, Santarém, mas eu pretendo contar isso numa outra oportunidade. Então, fica aqui e eu agradeço esse momento de poder passar com a maior honestidade possível o que para mim realmente é de uma importância incrível. Eu gostaria muito que todo esse material em algum momento fosse disponibilizado pelas altas patentes aeronáuticas. Isso é de uma importância muito grande para o meio científico, para os ufólogos que estudam de forma científica e até mesmo para aqueles que estudam de forma anônima, independente, curiosa, como é o meu caso. Muito interessante, muito importante. Em setembro de 1979, eu realizava um voo de rotina do Rio de Janeiro para Belém, via Brasília. E em Brasília eu tive a honra e o privilégio de receber a bordo a presença do general Alfredo Moacir Uchoa. Já nos conhecíamos de outros tempos, mas, então, a duração da nossa etapa de Brasília a Belém foi em torno de 2 horas e 35 minutos, e naquele espaço de tempo tivemos a oportunidade de conversar, de trocar algumas informações, falarmos sobre alguns casos interessantes e recentes que haviam sido tratados, inclusive no mês de março de 1979, o general Uchoa havia organizado e presidido o primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia que acontecera em São Paulo. Então nós conversamos sobre alguns assuntos que haviam sido mencionados lá na ocasião do Congresso. Já durante a nossa aproximação para pouso em Belém, o general Uchoa me perguntou: Teré, você retorna agora para o Rio de Janeiro ou você permanece aqui na capital? Eu disse: general, a partir do momento que se antecipou, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu observei que no interior da sala já havia
algumas pessoas, em torno de 7 ou 8 pessoas. E o sargento então disse: general, fique à vontade com seu amigo, escolha uma das mesas aí, que eu vou buscar o material enquanto o major ele vai dar uma série de explicações. Aí, nesse espaço, nós nos sentamos e as pessoas ficaram muito felizes com a presença do general, muitos se levantaram, mas todos se levantaram, vieram pessoalmente cumprimentar calorosamente o general Uchoa, era uma pessoa conhecida, muito querida de todos, e aquele encontro já iniciou de uma maneira muito auspiciosa, bastante interessante mesmo. Bom, nisso o major pediu a nossa atenção e iniciou lá o desenho de um gráfico num quadro. Segundo ele, aquilo seria uma roda dos objetos que eles haviam feito uma série de estudos, uma série de levantamentos. Esses fenômenos eram fenômenos de objetos luminosos que estavam provocando e provocaram durante um período. Boa noite, Major Holanda, boa noite, Sargento Flávio. Eles então nos pediram que os acompanhássemos. E então nós seguimos e num determinado momento, entre a recepção e uma sala que havia sido previamente preparada com a finalidade do encontro, o major interrompeu o passo e perguntou para o general: general, o rapaz que ele acompanha, quem é? O general disse: puxa, major, me perdoe, eu esqueci de apresentar o Peré. O Peré é um tripulante da Cruzeiro do Sul, ele é uma pessoa interessada, um estudioso do fenômeno, e eu tomei a liberdade de convidá-lo, se o senhor não se incomodar, claro, tomei a liberdade que ele me acompanhasse. Aí o major disse: não, eu perguntei, general, pelo fato de não me recordar do Peré, não me lembro de ter estado com ele em outras oportunidades, mas por favor, seu amigo é nosso amigo, Peré, por favor, queira nos acompanhar. Foi até bastante interessante, achei aquilo muito oportuno, porque afinal de contas eu não conhecia aquelas pessoas não sabiam quem eu era, e então o questionamento do major foi realmente muito bem dirigido. Bom, enfim, nos aproximamos da sala e o sargento Flávio, centro do pouso, eu permaneço 48 horas para cumprir folga regulamentar. Ele disse: olha, peraí, então, um dos motivos que me traz a Belém, aliás, o principal motivo que me traz a Belém, é a reunião que eu vou ter amanhã com alguns amigos que estão aqui há algum tempo fazendo uma série de levantamentos, uma série de estudos sobre fenômenos aéreos desconhecidos, fenômenos que estão ocorrendo aqui na região, e eu vim me inteirar do que realmente, o que de fato vinha acontecendo aqui. Estou aqui a convite deles e eu gostaria de estender esse convite a você, já que você é uma pessoa interessada. Se você quiser me acompanhar, o convite está feito. Imediatamente eu aceitei, até porque seria uma grande honra e uma das raras oportunidades de estar acompanhando o general. O general então me forneceu o endereço e o horário previsto para o encontro. No dia seguinte, conforme combinado, nos encontramos na recepção de um hotel onde deu o encontro, e enquanto aguardávamos na recepção, dois senhores aproximaram e eles cumprimentaram o general Uchoa. Eu vi quando educadamente o general retribuiu o cumprimento, dizendo anterior àquela nosso encontro lá, havia provocado uma série de acontecimentos graves lá, medo, pânico na população ribeirinha, na população litorânea do estado do Pará. Então, ele iniciou dizendo o seguinte, que no início da década de 70, os americanos e os russos, eles estavam numa fase bastante acelerada de lançamentos espaciais. Então, ambos os países, ambas as nações decidiram aprimorar o monitoramento do espaço aéreo em torno do globo terrestre, a fim de acompanhar com mais precisão o lançamento dos seus foguetes e tal. Então, foram justamente os americanos que rastrearam pela primeira vez um movimento estranho de objetos desconhecidos, objetos que se deslocavam
próximo ao litoral brasileiro. A partir daí, eles então informaram as altas patentes do governo brasileiro e o governo brasileiro então deu início a um movimento para criar uma missão com a finalidade de estudar